Bom dia. Nesse vídeo eu vou te explicar o que você precisa saber se utiliza ou algum parente seu vai utilizar a medicação Aimee, a Vilazodona, lançada no Brasil em 2024. Todo mundo quer saber o que tem de diferente no antidepressivo. Quando uma medicação nova sai no mercado, todo mundo quer saber o que ela tem de diferente, né? Então, o Aimee é um antidepressivo que, além de inibir a recaptura de serotonina, como vários outros antidepressivos, ele também atua sobre um receptor de serotonina chamado 5-HT1A, e isso confere a ele uma ação antidepressiva e ansiolítica adicional. O nosso cérebro possui 13 receptores diferentes de serotonina. Isso teoricamente reduz a ocorrência de efeitos colaterais, teoricamente traz uma ação mais rápida e também possivelmente traz uma ação pró-cognitiva, melhorando a capacidade funcional do nosso cérebro. A indicação pela bula da medicação é somente para depressão, porém outras referências colocam outras indicações além daquelas que constam na bula, por exemplo, o uso para o transtorno de ansiedade generalizada e para o TOC. Pelo mecanismo de ação desse remédio, é muito provável que ele também seja indicado para vários outros transtornos de ansiedade, mas como é uma medicação relativamente nova, que não possui tantos estudos quanto remédios mais antigos, ele ainda não possui uma indicação formal para outros transtornos. Sobre o tempo que a medicação demora para agir, é esperado que aconteça uma melhora importante nas 4 primeiras semanas de uso. A gente vê aqui nesse gráfico que a pessoa tem uma melhora gradativa ao longo das semanas, sendo que a maior parte da melhora ocorre nas primeiras 4 semanas de uso do remédio. A forma como ele deve ser utilizado, naturalmente, é como o teu médico te indicou, mas o usual é que ele se faça uma progressão da dose, começando com 10 miligramas na primeira semana, passando para 20 miligramas na segunda semana e na terceira semana passe para 40 miligramas. Em situações especiais, podem-se usar doses diferentes da dose usual de 40 miligramas, de forma individualizada para situações específicas. É um remédio que normalmente se prescreve para utilização uma vez ao dia, e o horário usual de prescrição dele seria pela manhã. E é importante que esse remédio sempre seja utilizado com alimentos, por causa que ele precisa do alimento para ser bem absorvido. Então, sempre com alimento, nunca em jejum, por causa que em jejum você pode reduzir a absorção dele em até 50%. Os efeitos colaterais mais comuns, que ocorrem em mais de 5% dos pacientes, segundo a bula, são náusea, vômito, diarreia e insônia. Por isso mesmo que o remédio deve ser utilizado pelo dia. E a utilização com alimentos pode também ajudar a reduzir os efeitos colaterais gastrointestinais. E uma informação muito interessante que existe é de que a quantidade de pessoas que para de utilizar o remédio por conta de efeito colateral é de 7,1% na vilazodona contra 3,2% no placebo. Então é curioso, mas algumas pessoas acham que a pílula de farinha, que o placebo está fazendo tão mal que param de utilizar ela. Agora, falar que é mais que 5%, para mim não é uma informação boa bastante, porque mais que 5% a gente pode estar falando de 6%, pode estar falando de 30%. Então eu busquei essa informação também do quão frequente que são os efeitos colaterais, e a gente vê aqui que diarreia, né, amolecimento das fezes ocorre em mais de 20% dos pacientes, assim como náusea. Aqui não é um estudo da bula, né, é o estudo de fora, mas também mostra que cefaleia, tontura pode acontecer com uma certa frequência também. Alguns medos comuns, se o remédio engorda, vicia e deixa dopado, ganho de peso não é esperado com esse remédio, apenas 2% dos casos têm um ganho de peso clinicamente significativo. Ele não é um remédio tarja preta, que tem potencial de dependência química, é um remédio tarja vermelha, que só pode ser utilizado com prescrição médica. E sonolência ou sensação de ficar dopado é um efeito raro, relativamente raro nessa medicação, né? Sonolência acontece somente em 4 a 5% dos pacientes. Todo mundo quer saber se pode beber junto com o remédio. Junto com a bebida podem acontecer mais efeitos colaterais, tipo tontura, sonolência, confusão, redução da concentração, e a bula indica que não se beba junto com o remédio. Na prática, não existe nenhuma interação perigosa com álcool, e o álcool também não vai tirar o efeito da medicação. Mas se pode ou não pode beber é algo muito individual de paciente para paciente, porque não depende só do remédio e bebida alcoólica. Qual que é a dose do remédio, o quanto que a pessoa bebe, de que forma que ela bebe, quais outros problemas de saúde que a pessoa tem, quais outras medicações que ela faz uso. Então, isso é algo que precisa ser muito individualizado de caso para caso. Uma das principais vantagens seria de que ele tem um risco menor de
provocar efeitos colaterais na nossa vida íntima. Não é que ele não causa, ele tem um risco menor de causar do que outros, mas uma porcentagem menor das pessoas vão dar o azar de ter esse efeito colateral mesmo com a vilazodona. O ganho de peso é raro nessa medicação e desvantagens desse remédio, é a progressão em 3 etapas, né, de ter que começar com 10, depois 20, para depois 40 miligramas, ao invés de você poder fazer em 2 etapas, né, metade da dose mínima do remédio, como várias outras medicações. Ele tem interações medicamentosas, especialmente por causa de interação de uma enzima do nosso fígado chamado 3A4, e ele pode provocar mais efeitos colaterais em trato gastrointestinal, náusea, vômito, diarreia, do que outros antidepressivos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima.